Fala galera, esse é o nosso trabalho de Sociologia. Estamos aqui com o professor Carlos Marapode para discutir alguns temas religiosos, como os cultos afro-brasileiros, religiões como o espiritismo, cultos afro-caribenhos, entre outras religiões. Os afro-caribenhos. Sim, senhor. Então, Marapode, qual é a sua opinião sobre o espiritismo e o que ele acrescentou na sua vida, a religião? Bom, De maneira positiva. eu acho que o espiritismo é uma religião muito interessante. Eu não gosto de me referir ao espiritismo como uma religião, porque esse é um aspecto daquela doutrina, né, daquele conjunto de pensamentos que cumpre o que a palavra religião nos deve cumprir, né, que é nos religar a algo maior, a um Criador. Mas ele é também uma explicação lógica de várias perguntas que o ser humano se faz, e as respostas que a doutrina espírita traz eu acho bastante coerente, bastante lógica, não obstante o que a gente encontra por aí como coisa controversa a isso, né? Oposição a isso. Tem gente que critica, achando que na verdade não é bem assim. Mas o fato é que, como diz o Dalai Lama, quando foi perguntado sobre qual seria a melhor religião, ele diz que a melhor religião é aquela que transforma o homem para melhor. Eu acho que o espiritismo ele cumpre muito bem esse papel, porque o principal da doutrina espírita é a sua reforma íntima, né? Mais uma vez fazendo uma relação com religiões orientais, você vai lutar o bom combate. Você vai lutar contra você mesmo, né? E ao fazer isso, você está entrando em contato com os seus defeitos e, com isso, a possibilidade de desenvolver suas virtudes. Então, eu acho que é muito bom. E, na minha vida, isso foi muito importante, eu ter conhecido o espiritismo, porque me respondeu a muitas perguntas que eu fazia. E, então, de alguma maneira, eu tento caminhar orientado um pouco pelas coisas que são ditas na doutrina espírita, mas não deixo de lado outras investigações filosóficas acerca da espiritualidade, né, do aspecto espiritual que existe no homem. Então, você encontra em várias religiões coisas que você consegue trazer para você e que tem esse objetivo de se melhorar, de se transformar a sua vida para uma coisa melhor por conta da vitória sobre si mesmo. E dentre esses cultos que a gente estava falando, os cultos afro-brasileiros, o espiritismo, os cultos afro-caribenhos, é comum, pelo menos aqui no Brasil, um preconceito por parte desse povo, do povo menos informado dessa religião. O que você acha que pode ser feito para ser uma forma de colocar na cabeça das pessoas uma visão menos pejorativa dessas religiões, desses cultos? Bom, os cultos afro-brasileiros, né, a Umbanda, o Candomblé, por exemplo, são formas de entrar em contato com a espiritualidade que tem misturas culturais, né, do Brasil e da África, né, daquilo que compõe a cultura africana e a brasileira. Talvez pelo nosso povo ser formado por índios, negros e brancos, isso tem uma grande penetração no nosso país. O fato é que todo mundo, de alguma maneira, ele tem, de alguma maneira, um conhecimento sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, e gosta disso. Uhum. E o preconceito existe das pessoas que, na verdade, não conhecem, ignoram sobre isso, né? O preconceito ele é fruto de ignorância. Então, você não sabe sobre alguma coisa e você julga aquilo sem conhecer, então você está construindo um preconceito daqui. Quando você faz isso, você acaba alimentando separatismo, né? Brigas, e não respeitando o outro, que é muito importante. Que, na verdade, qualquer religião que tenha o objetivo de transformar o homem para melhor, ele tem que cultivar alguns valores, como, por exemplo, a tolerância, né? E a compreensão, a humildade.
Se você estiver em busca disso, independente de qual religião que você siga, ou até de nenhuma religião, apenas você pensando sobre a condição humana, entenda que isso é uma maneira de você caminhar, você acaba por perceber que você não pode ser preconceituoso. Aquilo pode não te agradar, aquela maneira de adorar a um Deus ou a alguma coisa maior, mas você tem que entender que aquilo deve satisfazer quem pratica. Isso deve ser respeitado. Você não precisa ir lá, você não precisa fazer as mesmas coisas, mas você deve aceitar aquilo como parte da sua própria cultura também. Correto. E nesse sentido, eu acho que o que a gente pode fazer é fazer as pessoas conhecerem mais sobre todas as formas de desenvolvimento da espiritualidade, permitir que isso seja exercido, né, garantir isso, para que ao acontecer isso a gente tenha então essa diversidade e o preconceito seja diminuído. Pegando o gancho que o Cleison falou e voltando um pouquinho para o espiritismo, muitas pessoas se autodeclaram que pertencem à religião espiritismo kardecista, por já deixar claro que seria uma religião mais leve, que não mistura aspectos da Umbanda, Macumba, quaisquer que sejam. Você, por acaso, já teve esse mesmo tipo de opinião? E por quê? Não, eu na verdade entendo que as pessoas falem dessa maneira. Isso acontece porque é o seguinte, a doutrina espírita, ela é chamada de kardecismo porque é atribuído a Allan Kardec a codificação da doutrina. Mas não é uma invenção de Allan Kardec. Em 1800 e alguma coisa, não me recordo exatamente a data, começaram a acontecer fenômenos no mundo, fenômenos espirituais, de comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Fenômenos físicos, que a doutrina espírita chama de fenômenos físicos. Como as mesas que ficam... As mesas girantes, exatamente, com as irmãs Fox. E aí isso foi colocado muitas vezes como uma espécie de diversão. Então você fazia uma reunião na sua casa e tal, e depois como se você estivesse apresentando um show de mágica, né? Um ilusionismo qualquer, isso acontecia. Ocorre que muita gente acreditava, outros não acreditavam, e aí gente que se aproveitava disso. Allan Kardec e alguns outros começaram a observar que ali podia existir algo que fosse verdadeiro, mas que para ele afirmar isso ele precisava estudar sobre isso. Então ele começou a investigar isso e ele fez ao longo do... Eu estou encurtando a história naturalmente, mas ele fez para muitos médiuns ao redor do mundo mais de 3.000 perguntas acerca de diversos fatos do espiritismo. Isso depois dele presenciar muitas vezes esses fenômenos e entender que poderia existir alguma coisa. Daí foi composto o Livro dos Espíritos, que é um livro que tem 1024 perguntas e compõe assim todo o caráter filosófico da doutrina espírita. Tá ali. Então você tem o Pentateuco Espírita, que são 5 livros básicos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Esses livros você vai conhecer a doutrina espírita a partir desses livros. Pois bem, isso é atribuído a Allan Kardec, assim, são livros da autoria dele. E aí, para diferenciar isso dos cultos afro-brasileiros, eles começaram a dizer que isso é o kardecismo, porque o próprio Kardec, quando você vai estudar o espiritismo, coloca, para eliminar dúvidas de como que aconteciam as coisas, ele faz uma diferenciação entre o espiritismo e o espiritualismo. Agora, o fenômeno mediúnico, ou seja, como que ele acontece tecnicamente, vamos dizer assim, ele acontece da mesma maneira, no centro espírita dito kardecista, num centro de Umbanda, num centro de Candomblé, dentro da Igreja Católica, né? Enfim, qualquer lugar que há uma comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Tecnicamente, como isso acontece, como que um espírito se aproxima do outro, como que ele usa a fala do outro, a mão para psicografar. Ele estudou isso, identificou, e essas informações estão nesses livros, e isso acontece da mesma maneira. Só que para as pessoas diferenciarem,
elas disseram, então, que o espiritismo é kardecismo, de mesa, porque você não tem rituais semelhantes ao que você tem na Umbanda ou no Candomblé. Na Umbanda e no Candomblé você tem o aspecto mitológico, né? Que, então você tem diversos orixás, cada um com as suas características, e muitas delas são atribuídas a coisas que são ruins. Então, criou-se a ideia equivocada de que o Candomblé, a Umbanda, pode fazer o mal, ser coisa ruim, do demônio, não sei o quê, e no kardecismo não tem assim, e na verdade isso não acontece. Você tem tanto o mal quanto o ruim em qualquer lugar, inclusive no espiritismo. Tem pessoas que seguem o espiritismo e que na verdade não honram aquela doutrina. Você tem a comunicação no espiritismo, dito kardecista, com espíritos que são espíritos ainda em aprendizado, ou seja, que a gente poderia dizer que são maus, né, na verdade. Mas não são maus, não entendem determinadas coisas e agem, não evoluíram, agem de acordo com esse entendimento que eles têm. Na Umbanda, no Candomblé, da mesma maneira, isso acontece. Então, assim, na verdade, não há uma grande diferença, salvo por esses aspectos mais aparentes. Mas quando você vai estudar, você vai encontrar a mesma raiz. Ok. Aqui, para encerrar, você mesmo disse que as pessoas têm de reconhecer que a religião dela não é superior à das outras, e entre outros aspectos. Mas o que falta para essas pessoas dar um embasamento para os seus pequenos, para que desde pequeno esse preconceito não venha surgindo? Olha, na doutrina espírita, que chamam de kardecista, tem uma coisa chamada evangelização, que ocorre sempre, o tempo inteiro, que é você se aprofundar nos conceitos do Evangelho. O Evangelho traz a mensagem de Jesus através dos evangelistas. E você faz isso desde pequeno. Então, nos centros espíritas você tem evangelização infantil. Bom, apresentar as virtudes através do comportamento de Jesus, das mensagens que Jesus deixou, relacionar isso com outros grandes avatares da humanidade que também, de alguma maneira, alimentaram virtudes, procuraram desenvolver as virtudes, é uma maneira de você educar a criança, fazer com que ela cresça conectada com esse tipo de coisa que é positivo e não com os preconceitos, né? Então, a tolerância, a compreensão, a generosidade, a abnegação, a resignação, a benevolência, a coragem. Então, coisas que vão te colocar o tempo inteiro numa atitude de construir a própria vida, sempre pensando que você tem que fazer o bem ao próximo. Porque quando você entende que o próximo sou eu, e você jamais faria mal a você mesmo, você vai fazer o bem para o próximo. Então, de alguma maneira, criar um ambiente para isso com as crianças é uma forma de garantir que essas crianças cresçam com esse comportamento. E para os que já são adolescentes, adultos, isso também, não é porque você é adulto que você não tem como fazer isso. Se você até então andava errado, vamos dizer assim, você pode modificar o seu comportamento ao compreender essas coisas. Muita gente não faz porque não compreende. Quando passa a compreender, você começa a se esforçar por se modificar, e aí isso começa a dar um resultado das coisas mais simples do mundo. Assim. Às vezes o sujeito, por exemplo, hoje em dia sabe que não deve fumar, né? Porque não tem mais como você criar um argumento de que fumar é legal. Fumar não pode, né? Já sabe que isso faz muito mal, vai matar você, então pronto, isso não está mais em discussão. Mas o cara fuma, e você vai conversar com ele, ele sabe disso, mas ele não consegue parar de fumar. Quando ele mergulha nesse tipo de coisa, ele vai perceber que ele vai precisar lutar contra ele mesmo. Vai perceber que ele precisa fortalecer a sua força de vontade, sua autoconfiança, vai precisar buscar ajuda, que não é fazer sozinho, não vai conseguir, então vai precisar de um médico, então existem formas disso acontecer. Agora, a iniciativa para esse movimento tem que partir dele, não adianta todo mundo dizer que faz mal, ele saber disso e ficar na mesma. Então, se ele fizer isso, naturalmente, ele daqui a pouco consegue, né? Parar de fumar, por exemplo. Então, não é fácil, mas isso garante, pode parecer que é uma vitória pequena, mas não é. Isso garante, de alguma maneira, uma melhora de vida aos poucos. Eu estou dando um exemplo bastante simples, bastante bobo, apesar de não ser fácil parar de fumar.
mas que se você observar a sua vida e perceber aonde é que você tem que melhorar e tentar se esforçar para isso, isso pode te ajudar bastante. Obrigado, Mara Pod, pela entrevista. Esse foi o nosso trabalho, essa nossa entrevista de sociologia. Obrigado.